Olá, meus amigos do Universo Júris, retomando aqui as nossas aulas de Direito Penal, né? Vou ajeitar meu microfone. Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula de Direito Penal, ainda trabalhando a teoria do crime. Na nossa 7ª aula, nós trabalhando a teoria do crime, eu expliquei para vocês que o crime, dentro de um conceito analítico, ele é fato típico, ilícito e culpável. E que dentro do fato típico, o fato típico divide-se em conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade em sentido estrito, né? Ainda dentro da conduta, eu fiz a divisão em que a conduta pode ser dolosa, culposa, preterdolosa. Coloquei também o erro de tipo dentro da conduta e conduta comissiva e omissiva, né? Hoje nós vamos terminar a conduta, que é um dos primeiros elementos ainda do fato típico. Terminar a conduta e, se der tempo, também terminaremos o resultado. Então, nós terminaremos conduta e resultado, e a partir da aula 9, nós iniciaremos o estudo do nexo de causalidade e, se der tempo, também terminaremos já a tipicidade para passar para o segundo elemento do crime, que é o segundo substrato do crime, que é a ilicitude, e posteriormente a culpabilidade. Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos lá iniciar o nosso conteúdo. Nosso curso preparatório para o delegado de Polícia Civil, aula 8, Teoria do Crime. E nós vamos começar, pessoal, trabalhando o chamado erro de tipo. Tá? Vamos começar trabalhando o chamado erro de tipo. E o erro de tipo, pessoal, só fazendo uma observação aqui para vocês, que se vocês forem observar em algumas doutrinas, o erro de tipo nem sempre é trabalhado dentro da conduta, tá? Mas isso não tem nenhum problema. Geralmente ele é trabalhado dentro, ou alguns doutrinadores trabalham dentro do elemento conduta, ou então trabalham fora, quando eles chamam de teoria do erro, e aí é como se fosse um capítulo apartado. Isso não tem nenhum problema para o aprendizado de vocês. Eu gosto de trabalhar o erro de tipo dentro da conduta, certo? Só colocando essa observação. Vamos lá. Erro de tipo. Previsão legal do erro de tipo. Meus amigos, o erro de tipo, ele tem previsão legal lá no artigo 20 do Código Penal, que dispõe da seguinte maneira: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. E o que é o erro de tipo, meus amigos? O erro de tipo, ele é uma falsa percepção da realidade. Tá? O agente pratica um fato típico, mas não há dolo, não há consciência do que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo. Ele acaba praticando um crime, porém sem saber, sem imaginar, sem ter vontade e consciência do que está praticando um fato típico. O conceito aqui para vocês é uma falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, certo? Entende-se por erro de tipo aquele que recai sobre as elementares circunstâncias ou qualquer dado que se agregue à figura criminosa. Tá? Quando eu falo em erro de tipo, que é um erro que cai sobre os dados principais, sobre as elementares, aquele K é um erro que recai sobre os principais elementos do crime. Por exemplo, matar alguém, tá? Um homicídio. O alguém é um elemento constitutivo do tipo penal. É um elemento que faz parte da constituição daquele crime. Porque se você matar alguém, você pratica um homicídio. Mas se você, por exemplo, matar um animal, obviamente você não estará praticando um crime de homicídio, e sim outro crime lá previsto lá na lei dos crimes ambientais. Tá? Então, é um erro que recai sobre o elemento constitutivo, sobre os principais elementos do tipo penal. Nós vamos entender melhor isso também quando formos estudar o erro de tipo acidental, onde ele recai sobre dados mais secundários do tipo penal. Tá ok?
Então, outra observaçãozinha para vocês aqui, o erro de tipo, pessoal, ele não se confunde com o erro de proibição, tá? O erro de tipo não se confunde com o erro de proibição. No erro de tipo, como eu acabei de falar, o agente não sabe o que faz, ele tem uma falsa percepção da realidade. Ele pratica um fato típico, porém sem vontade, sem consciência. Já no erro de proibição, o agente ele sabe o que faz, porém ele desconhece o caráter ilícito do fato. Ele sabe o que está fazendo, ele tem consciência do que está fazendo, mas ele não sabe que o que ele faz é crime, por exemplo, né? E aqui um exemplo muito citado pela doutrina é o exemplo do holandês, né? O holandês que vem ao Brasil, ao desembarcar no aeroporto, ele acende um cigarrinho lá de maconha, acreditando ou imaginando ser permitido como é na Holanda, pelo menos em Amsterdã, que é permitido e é legalizado o uso da maconha. E aqui no Brasil, ele imagine a situação, ele desce no aeroporto, acende um cigarro e é preso em flagrante. Opa, meu amigo, a polícia, você está preso em flagrante. Artigo 28, Lei 11.343/2006, usuário de drogas. Ou se não enquadrarem no tráfico, a depender da quantidade que ele tenha trazido na bagagem dele, né? Porém, meus amigos, a situação dele, ele tem consciência sim de que está acendendo um cigarro de maconha, porém, ele desconhece ou desconhecia que no Brasil isso seria um ilícito, seria crime, imaginando ele que essa situação também, que esse fato também era permitido assim como em seu país, ok? Vamos seguindo aqui. Então, o erro de proibição, no erro de tipo nós temos uma falsa percepção da realidade, o agente não sabe o que faz. Já no erro de proibição, aqui, o agente percebe a realidade, ele não sabe o que faz, mas desconhece. Ele sabe o que faz, mas desconhece ser um delito, tá? Então aqui o agente sabe o que faz, mas desconhece que é proibido. E aqui eu trago alguns exemplos, tá? 3 exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo de erro de tipo, tá? Imagine a seguinte situação: eu saio de uma festa, pego um guarda-chuva, chego em casa e vejo que não era meu, tá? Eu subtraí uma coisa alheia móvel ou não? Sim, né, meus amigos? Acaba que você, mesmo sem dolo, sem vontade, sem consciência, você praticou um crime de furto, furto simples, embora você não tivesse consciência de que aquele guarda-chuva fosse de outra pessoa. Nessa situação, nós podemos enquadrar isso daqui num erro de tipo, tá? O sujeito sabia, aí eu pergunto, erro de tipo ou erro de proibição? Eu sabia que estava subtraindo coisa alheia móvel? Não, trata-se de erro de tipo. Nessa situação, o agente, né, ao sair de uma festa, sair de um local, está lá, às vezes, ou mesmo está numa balada com os amigos, e está o celular em cima da mesa, vários celulares, ele pega o celular, coloca no bolso e vai embora. E posteriormente foi que ele foi identificar que aquele não era o seu celular, e sim o celular de outra pessoa, tá? Essa situação pode sim, aí, imagine que é feito um BO de furto simples, o sujeito furtou meu celular, mas aqui se encaixa em uma situação, por exemplo, de erro de tipo, onde ele não tem dolo, não tem consciência, ele desconhecia que estaria praticando, de que estava praticando, no caso, um furto, ok? Ele imaginava que estava pegando o seu celular e não o celular de outra pessoa. Se encaixa aqui no mesmo exemplo do guarda-chuva, tá? Um outro exemplo que eu cito aqui para vocês, citado pela doutrina mais clássica, embora hoje eu vejo que seja um exemplo já desatualizado, mas eu quis trazer para vocês, porque vocês podem se deparar nos manuais com esse exemplo, da seguinte situação: o marido chega em casa, a esposa não fez o jantar e ele bate na esposa. E aí pergunta, erro de tipo ou erro de proibição? Que crime ele praticou? Lesão corporal no ambiente doméstico? Ele sabia que estava ofendendo a integridade física da esposa?
sabia que estava fazendo? Sim, né? Ele sabia o que estava fazendo. Ele percebe a realidade? Sim, embora ele acredite que estava autorizado a fazer. Ele acreditou que como marido podia fazer isso, né? Desconhecia que isso era um delito, isso era um costume antigo, e o marido, não vou dizer que estava autorizado a bater na mulher, porém as mulheres que não cumpriam com as suas tarefas domésticas, o marido se sentia no direito de puni-la de alguma forma, seja uma punição psicológica ou mesmo física, né? Então, isso se encaixava num erro de proibição. Hoje, meus amigos, eu vejo esse exemplo como um exemplo desatualizado, tá? Eu vejo como um exemplo desatualizado, tendo em vista a existência já da Lei Maria da Penha, já há alguns anos, desde 2006, a Lei 11.340 de 2006, que prevê lá as medidas protetivas, né, e traz a lei que proíbe a violência doméstica contra a mulher, tá? Então eu coloco aqui, era considerado um erro de proibição, mas um exemplo mais ilustrativo, mas penso não se encaixar mais nos dias atuais, devido ao amplo conhecimento da Lei 11.340 de 2006. Tá? Outro exemplo, que é o que eu acabei de citar para vocês, que é o do holandês, que veio fazer turismo no Brasil. Imagina se aqui permitido, assim como é na Holanda, o uso da maconha. Tá? Então, eu concluo, né? Você já sabe que o erro de tipo é uma falsa percepção da realidade, o erro de proibição a gente sabe o que faz, ele tem uma falsa percepção da realidade, apenas não sabe o que é proibido, né? Então, erro de tipo é diferente de erro de proibição. Nós falaremos um pouco mais sobre o erro de proibição quando nós formos estudar o substrato da culpabilidade. O erro de proibição é uma causa que exclui a culpabilidade lá no elemento potencial consciência da ilicitude, ok? Nós retornaremos a falar sobre o erro de proibição no estudo da culpabilidade, ok? Vamos lá. Seguindo aqui, espécies de erro de tipo, tá, pessoal? Espécies de erro de tipo. Pessoal, só deixando aqui, nos deem um feedback de como estão as aulas, tá? Nós estamos acompanhando o progresso de vocês. Nós sabemos que alguns dos nossos alunos estão se preparando para o exame da ordem também e deram uma parada no estudo das aulas para delegado de polícia, mas nós estamos acompanhando, estamos lá com o nosso grupo no Telegram, onde vocês podem tirar dúvidas, mandar mensagens a qualquer hora, que nós, professores, estaremos à disposição para ajudá-los, incentivá-los e estimulá-los a estudar. Tá? Lembrando que nós temos diversos editais, 2 ou 3 editais abertos para delegado de Polícia Civil. Teremos outros editais ainda que irão ser publicados esse ano, pelo menos é a previsão. Então, vamos estudar, que dá tempo. Nosso curso é um curso extensivo, mas é um curso completíssimo no que toca à preparação para delegado de polícia. Então, nos deem esse feedback no que toca ao material, às nossas aulas, raio-x, e para que nós possamos melhorar a cada gravação, tá ok? Vamos lá continuar. Espécies de erro de tipo. Espécies de erro de tipo. O erro de tipo, pessoal, ele se divide em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental, tá? O erro de tipo se divide em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Nessa primeira parte, eu quero trabalhar com vocês mais um esqueleto do que é o erro de tipo, tá? Mais uma ilustração para depois nós entrarmos especificamente trabalhando em um por um, tudo bem? Então, o erro de tipo ele pode ser essencial e acidental. O erro de tipo essencial, tá, é o erro que recai sobre os dados principais do tipo penal. Aqui o erro que recai sobre os dados principais do tipo penal. No erro essencial, se avisado do erro, o agente evitaria a conduta criminosa. Tá? E aqui, pessoal, eu vou
quando eu adentrar no estudo específico dele, eu explico e trago melhor os exemplos. Como eu disse, vamos montar esse esqueleto. É importante que vocês tenham isso em mente, né? Às vezes para você lembrar na hora da prova, isso é importante. Nós vamos montar esse esqueleto e aí nós passamos o estudo individualizado. Então, o erro de tipo essencial, pessoal, ele pode ser o erro de tipo essencial inevitável, tá? Também chamado de excusável, tá? Pois isenta de pena e é imprevisível, tá? E nós temos o erro de tipo essencial evitável, que é chamado também de inexcusável, pois não isenta de pena e é previsível. Então, divido o erro de tipo em erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial divide-se em erro de tipo essencial inevitável ou excusável, são sinônimos, tá? Pois imprevisível. E erro de tipo evitável, inexcusável, pois previsível. Tá? Já eu trarei exemplos para vocês. E nós temos a segunda espécie de erro de tipo, que é o erro de tipo acidental. Tá? O erro de tipo acidental, o essencial e o acidental. E o erro de tipo acidental é aquele que recai sobre os dados mais periféricos do tipo penal. Tá? No acidental, se avisado do erro, o agente corrige, mas persiste na conduta criminosa. Diferente do essencial, que aqui se avisado do erro, o agente evitaria a conduta criminosa, ele para de agir, né? Justamente porque não tem essa consciência. Já no acidental, se avisado, ele corrige aquele erro, mas persiste na conduta criminosa. E o erro de tipo acidental, pessoal, ele se divide em erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, o erro na execução, o erro no resultado, também chamado de resultado diverso do pretendido, o erro sobre o nexo causal e o erro provocado por terceiro. Tá? Então, o erro de tipo acidental divide-se em erro sobre o objeto, sobre a pessoa, erro na execução, erro no resultado, ou resultado diverso do pretendido, erro sobre o nexo causal e erro provocado por terceiro. Ok, vamos seguir. Agora nós vamos fazer, pessoal, o estudo do individual de cada tipo de erro, trazendo os exemplos da doutrina para vocês. E nessa aula eu trouxe até algumas questões de prova de delegado de polícia para que nós possamos comentar em sala de aula. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, o erro de tipo essencial. Tá? O erro de tipo essencial, que foi o primeiro que nós mostramos aqui para vocês, divide-se em essencial e acidental. O erro de tipo essencial nada mais é do que o próprio conceito do erro de tipo, onde há uma falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que faz e o erro recai sobre os dados principais do tipo penal. O erro de tipo essencial inevitável, imprevisível ou excusável, né? O inevitável, sempre vou trazendo essas palavras que vocês podem fixar para identificar o erro de tipo essencial. Inevitável, imprevisível, inevitável, imprevisível, tá? Não há dolo, não há consciência, tá? Justamente porque se tinha consciência, desapareceu o elemento do dolo. Aqui também exclui-se a culpa porque não há previsibilidade, tá? Então, o erro de tipo essencial, inevitável, excusável ou imprevisível é aquela situação onde o sujeito ele pratica um fato típico, embora não tenha dolo, vontade, embora não tenha consciência, que é o elemento do dolo, ele pratica esse fato típico, mas ele pratica em uma situação em que qualquer outro naquelas circunstâncias acabaria praticando também. Ele está diante de uma situação totalmente imprevisível, uma situação inevitável, tá?
onde qualquer outro no seu lugar praticamente faria a mesma coisa. Tá? Então, erro de tipo aqui, os sinônimos: excusável, inevitável, também chamado de invencível ou desculpável. É a modalidade de erro que não deriva de culpa do agente, isso é importante, tá? Não deriva de culpa do agente, ou seja, mesmo que ele tivesse agido com a cautela e a prudência de um homem médio, ainda assim não poderia evitar essa falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal. É uma situação imprevisível. Tá? Eu vou passar aqui para trazer um exemplo para vocês. Tá? Imagine a seguinte situação. O sujeito, eu trouxe até essa situação aqui no nosso curso da UAB também. O sujeito, ele é dono de uma fazenda distante, longínqua, e tem uma fera solta que está matando seus animais. Ele se arma e sai para caçar essa fera. Tá? E ele reside em um local onde não há outros moradores, onde não há o ato de pessoas irem caçar animais na mata. Enfim, ele vai para a mata com o intuito de matar essa fera que está comendo lá os seus animais, a sua criação. Chegando na mata, ele com a sua arma vê um arbusto se mexendo. Ele de imediato dispara contra aquele arbusto, né? Porém, posteriormente ele foi identificar que não era uma fera que estava atrás do arbusto, e sim um outro caçador. Tá? Por que eu falo que no erro de tipo inevitável, o essencial, se ele soubesse o que estava fazendo, ele parava. Por quê? Diante dessa situação, se o agente que atirou percebesse que atrás da mata, na verdade, era uma pessoa e não um animal, ele não teria atirado. Porém, ele é imprevisível, inevitável e excusável, porque diante dessa situação, não teria como ele imaginar que atrás daquela mata, na verdade, havia outro caçador, levando-se em consideração que naquela região não há caçadores, que ele mora numa fazenda mais distante, separada. Infelizmente, naquele dia, tinha uma pessoa e não o animal que ele estava caçando. Então, aqui é uma situação imprevisível, inevitável, tá? E inexcusável, porque isenta de pena. E aqui, quais são as consequências, pessoal, do erro de tipo? Tá? E aqui eu trago até um exemplo também, que é o mesmo exemplo, mas de outra forma. Estou caçando sozinho na mata, acho que tem um animal atrás do arbusto. Efetuo o disparo, mas depois vejo que era uma pessoa e não um animal. Não sabia que estava matando alguém. Erro de tipo essencial, inevitável, exclui dolo, exclui culpa, isenta o agente de pena. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês. As consequências diante de uma situação de um erro de tipo inevitável, imprevisível, o que é que acontece? O sujeito vai responder, será responsabilizado de alguma forma pela prática daquela infração penal? Não. Tá? Por quê? A sua conduta exclui o dolo, porque não há vontade, não há consciência. Exclui a culpa, tá? Exclui a culpa. Por que exclui a culpa? E aqui diz, exclui o dolo, não existe vontade. Exclui a culpa porque não existe previsão, não há previsibilidade. Lembrem que nós falamos na nossa última aula dos elementos do crime culposo, onde eu falei da previsão e da previsibilidade como elementos. Como é uma situação imprevisível, não há previsão e nem previsibilidade. O que ocorre aqui é a impunidade total do fato, a isenção de pena. Isenta de pena. Ou seja, o agente que atirou
não responderá pela prática de qualquer crime, porque ele está diante de um erro de tipo essencial, inevitável e imprevisível. Tá? Ou seja, mesmo que ele tivesse tomado todo o cuidado necessário diante daquela situação, qualquer outro, na figura do homem médio, ou uma análise do caso concreto, poderia praticar o mesmo fato tipo. Ok? Agora vamos pensar a seguinte situação. Imagine que dentro dessa mesma circunstância, o sujeito more em uma mata ou em uma fazenda. Ao redor existem outras diversas fazendas. Tem uma fera que está lá matando o seu gado ou matando as suas galinhas, e ele vai para a mata caçar essa fera. E ele tem consciência que naquela mata todos os dias tem caçadores, tem caçadores habitualmente trabalhando, no caso, fazendo a caça de animais silvestres. Ele tem a consciência disso. Então ele vai para a mata armado e no primeiro movimento que ele vê no arbusto, ele simplesmente atira. Diante dessa situação, como ele tinha consciência, ele mora num local habitável, ele sabia que existem outros caçadores no mesmo local diariamente ou habitualmente, ele deveria ter tomado o cuidado necessário. Tá? Ele deveria ter tomado o cuidado necessário. Então, diante desse fato, percebam que aqui não é uma situação imprevisível, aqui há previsibilidade. Tá? Então ele não vai responder com dolo, porque ele não tinha vontade de matar. Exclui o dolo, mas não exclui a culpa. Ele responderia, por exemplo, por homicídio culposo, se viesse, por exemplo, a matar dentro dessas circunstâncias. Mesma situação, o sujeito pega o filho pequeno e diz: vamos para a mata caçar, tu vai por aqui que eu vou por ali. No primeiro movimento no arbusto, ele atira, acaba acertando a criança. Tá? Então, ele deveria ter tomado um cuidado maior, ter tido uma cautela necessária, sim, pois a situação era previsível. Ele não estava sozinho naquele local e saberia que se atirasse poderia acertar em alguém que não necessariamente a citada fera. Ok? Então, isso é um exemplo de erro de tipo essencial, evitável, mas nós vamos retomar com outros exemplos. Vamos lá. O Adam só saiu aqui. Então, pessoal, isso era um exemplo do erro de tipo evitável. Tá? Vamos um segundo exemplo que eu coloquei aqui, para a gente passar para o próximo erro de tipo, ainda dentro do erro de tipo inevitável. Né? Eu coloquei: um estudante pega a carteira de seu colega, em tese pratica o crime de furto, mas ele age com base em uma representação falsa das circunstâncias fáticas e ignora o elemento principal do tipo, ou seja, coisa alheia, que é o elemento principal do tipo penal, porque pensa que o objeto é de sua propriedade. Então, caso fosse alertado que a carteira não era sua, o estudante não praticaria essa conduta. Então, erro de tipo essencial, inevitável, exclui dolo, exclui culpa, isenta o agente de pena. Então, quero que vocês tenham consciência, sempre que estiverem diante de uma situação de um erro de tipo: professor, quando eu vou estar diante dessa situação? Na prova, tá, gente? Estiverem diante de uma situação de erro de tipo essencial, inevitável, imprevisível, exculpável, exclui dolo, exclui culpa, isenta o agente de pena, tá? Exclui dolo, exclui culpa, isenta o agente de pena e não há responsabilidade penal do fato para esse agente, ok? Não há responsabilidade penal para esse agente. Só voltando aqui para vocês, então, consequências do erro de tipo inevitável: exclui dolo e culpa, pois não existe vontade, nem previsão e previsibilidade, pois é imprevisível, e acarreta a impunidade total do fato criminoso, isentando de pena. Tá ok? Vamos para o erro de tipo essencial, evitável, tá? Mas primeiro nós vamos encerrar o primeiro bloco da nossa aula 8
e voltamos no nosso segundo bloco com o erro de tipo essencial evitável, tá? Aguardo vocês em instantes.